Olá, eu sou a professora Desirê. Nesta disciplina, nós estudaremos os fundamentos da semiótica, especificamente os fundamentos da semiótica peirciana, isto é, a semiótica proposta por Charles Peirce. Nessa primeira unidade, nós falaremos sobre três conceitos muito importantes, que é a semiótica, linguagem e o signo. Segundo Charles Peirce, a semiótica é uma ciência que tem como objeto de investigação os signos. Isto é uma ciência que analisa como que os signos se estruturam, como que os signos emitem significação e como que nós, receptores desses signos, interpretamos essas mensagens. Se a semiótica, que é o nosso objeto de estudo dentro dessa disciplina, ela tem como preocupação o estudo dos signos dentro de uma linguagem, precisamos, nesse primeiro momento, ter muita clareza sobre o que é o signo, o que é a linguagem. Desta forma, nas próximas unidades, nós teremos uma facilidade para entender como que a semiótica facilita na leitura das imagens. Primeiro momento, a linguagem. Nós sabemos que desde a pré-história, principalmente se nós formos estudar a história das artes, veremos que o ser humano ele vem desenvolvendo diversos processos de significação a partir da manipulação dos elementos disponíveis, seja esses elementos sonoros, visuais ou espaciais. Mas a partir dessa sua necessidade de divulgar e de afirmar as suas faculdades imaginativas e também as suas experiências, é que o ser humano começou a desenvolver os sistemas de comunicação entre seus semelhantes. Se formos observar lá nas cavernas, o modo como eles manipulavam os elementos visuais nas pinturas de Lacoux, ou então as pinturas corporais das tribos primitivas, o modo como eles se vestiam, até as produções de arquitetura de objetos. Todos esses elementos tinham como propósito manipular os elementos visuais, sonoros, espaciais e sígnicos, com o objetivo principal de produzir uma comunicação, inclusive as linguagens que hoje em dia nós chamamos de arte. Então, os desenhos, as pinturas, as gravuras, as esculturas, o teatro, a dança, até mesmo as linguagens mais contemporâneas que fazem o uso das tecnologias digitais, como nós vemos no computador, a internet. A forma como se configura a comunicação, dada o modo como foi elaborado a partir desses elementos, é que se configura uma linguagem. Entendemos então linguagem como todo sistema formado por um conjunto de signos. Esses signos são expressivos e serve de meio de comunicação entre indivíduos e pode ser percebido pelos diversos órgãos do sentido, como a visão, o tato, o paladar, a audição, o olfato. E é nessas diferenças que conseguimos distinguir a linguagem verbal, que é aquela que é formada pelas palavras orais e também pela escrita, da linguagem não verbal, que são todas as linguagens que tem como preocupação a manipulação dos elementos imagéticos, das expressões, dos gestos. Se a linguagem é constituída por um sistema formado por um conjunto de signos, o que é um signo? Então, Martine Julie, ela vai definir da seguinte forma, que os signos eles são elementos que exprimem ideias e que provocam na mente daqueles que os percebem como uma atitude interpretativa. Humberto Eco vai dizer que o signo é entendido como alguma coisa que está no lugar de outra e que a mensagem é a combinação de muitos signos. Falando dessa forma, parece até extremamente abstrato e difícil de compreender, mas basta a gente lembrar da fotografia. Aquela fotografia que a gente guarda na nossa carteira, da pessoa com que a gente tem um grande apelo afetivo, seja seus pais ou filhos, e que quando você guarda essa fotografia na sua carteira, você está substituindo essa sua necessidade de proximidade com a pessoa a partir de um elemento sígnico que é a foto. Então, a foto
substitui a presença dessa pessoa que em geral está ou distante ou não está naquele determinado momento. Se olharmos nossa vida religiosa, identificaremos outros tipos de signo, como por exemplo, as esculturas, os monumentos de santos, da Nossa Senhora, de Jesus Cristo. Todas essas imagens são signos. Quando as pessoas se reúnem dentro de uma catedral, de uma igreja e oram em frente dessa imagem sígnica, ela na verdade tem a simbologia de que estar diante daquele elemento sígnico é estar diante da pessoa que está representando essa escultura, seja Jesus Cristo ou Nossa Senhora ou os santos. Para entendermos melhor o modo como o signo desperta uma atitude interpretativa no receptor, vamos fazer um exercício. A partir da linguagem verbal, eu irei descrever um objeto e vocês vão verificar como que vocês interpretam essa descrição. Isto é, qual atitude interpretativa vocês irão desenvolver e, principalmente, será que vocês conseguem reconhecer qual o objeto que será descrito? Será que a partir da linguagem verbal, que utiliza as palavras, vocês conseguem identificar mentalmente qual é o objeto descrito? Vamos verificar? O objeto é o seguinte: é um objeto utilitário, de uso individual, ele é comumente portátil, possui 4 pernas, encosto, sem braços. Então, a partir dessa descrição, vocês pensam: qual é esse objeto que foi descrito? Eu consegui ter uma imagem mental da descrição falada? Vou descrever de novo. É um objeto utilitário, de uso individual, ele é comumente portátil, possui 4 pernas, encosto, sem braços. Eu existo? Esse objeto? Vocês conseguem identificar esse objeto num espaço? Por exemplo, no lugar onde vocês estão agora? Qual é a função desse objeto? Qual é o local onde geralmente a gente utiliza esse objeto? Você possui esse objeto? O objeto que você imaginou, ele possui cor? Ele possui qualidades visuais? Alguma estampa? Como que é a estrutura dele? Então, nosso objeto é uma cadeira. Aí eu pergunto para vocês, seria essa cadeira? Não seria essa cadeira. Mas por esse exercício, a gente percebe que uma descrição verbal, então quando vocês recebem informações de signos verbais, eles representam algo, a concepção na mente do ouvinte. Então, pela descrição, vocês conceberam uma imagem mental que era diferente daquela que eu mostrei. Agora, outra vez, eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer a descrição de um objeto. Vocês vão receber, então, a linguagem verbal, os signos, que são as palavras, e vão ver o modo que vocês interpretam o que eu estou falando. Então, é um objeto utilitário, individual, portátil, com 4 pernas, um encosto e com um braço que serve para apoiar os cadernos. Quem eu sou? Você consegue ter a imagem mental, então, desse objeto? Qual a diferença desse objeto com o objeto anterior? Esse objeto, você consegue imaginar as suas características visuais? A sua cor, o material que ele foi utilizado, que ele foi construído, a sua função? Seria essa cadeira? Não, né? Tá faltando algum objeto.
Tem algum detalhe nessa imagem que está errada. O que seria? Seria, então, talvez essa imagem? Esse tipo de cadeira? Então, a partir disso, a gente pode dizer, então, que o signo, quando ele representa algo para quem ele dirige, quando vocês criam essa imagem mental, vocês conseguem reconhecer esse signo posteriormente. Então, eu mostrei a imagem e vocês falaram, não, não é essa imagem, é outro tipo de cadeira. Mostrei a cadeira certa, vocês reconheceram, é essa cadeira. Então, veja como que o signo ele age sobre a mente, como que a gente consegue criar imagens mentais de signos que estamos recebendo. Então, a gente pode chegar à conclusão de que a linguagem ela possui uma relação de dois conjuntos. Um é o signo expressivo, que ele está te emitindo alguma informação, que você está percebendo essas informações. E o segundo é o conjunto de lembranças e de associações que você faz com essa imagem mental. Então, o sinal percebido é o signo, ou muitos chamam de mensagem ou de representação, mas nós chamaremos de signo, porque é uma coisa que significa algo, que simboliza e que representa outra coisa. Então, outro exemplo da cadeira. No caso aqui, a obra do Joseph Kosuth, onde ele apresenta os 3 tipos de cadeira. Os 3 nós afirmamos são cadeiras. Um é a fotografia da cadeira, o outro é a descrição escrita da cadeira, tirada de um dicionário. Então, aqui a gente tem a linguagem verbal, com signos verbais informando, e que quando você terminar a leitura, você vai dizer é uma cadeira, como vocês fizeram. E a outra é uma fotografia, que você identifica que é uma cadeira, porque você reconhece e interpreta esses elementos sígnicos da imagem, que é uma fotografia, como vocês fizeram também no exercício anterior. E no meio a gente tem a cadeira propriamente dita, o objeto cadeira. Então veja que aqui a gente tem o objeto cadeira, aquele que foi representado, a cadeira fotográfica e a cadeira descrita. Tanto fotografia quanto a descrição são linguagens. E os elementos visuais, seja ali que você identifica a fotografia, ou seja as palavras, todos são signos.